A seguir, Hora da Notícia. Câmara dos Deputados começa nesta quarta a votação da reforma da Previdência. Como está a demanda de processos na comarca de Passo Fundo? Nosso convidado aqui no estúdio é o juiz, diretor do Fórum Dalmir Franklin de Oliveira Júnior. As obras no Aeroporto Regional de Passo Fundo para receber mais uma companhia aérea. As pesquisas com filtros avançados para retirar da água substâncias como antibióticos e agrotóxicos. E ainda a gente vai falar nessa edição sobre os benefícios do consumo de cogumelos. Nossa equipe foi até uma propriedade rural especializada nesse cultivo. Hoje é quarta-feira, é 10 de julho, é hora da notícia. Antibióticos, analgésicos, antidepressivos e até agrotóxicos são encontrados na água que nós consumimos em quantidades baixas, mas ainda não se sabe quais são as consequências para a saúde humana e animal. Bem, a boa notícia é que já existem filtros capazes de retirar substâncias como estas. Ainda não estão disponíveis no mercado, mas já fazem parte de pesquisas avançadas aqui na UPF. Tá vendo esse pozinho aqui? É extraído da casca do camarão e de fungos como este. É chamado de quitosana. Muita gente usa para emagrecer, mas aqui neste laboratório do curso de Engenharia de Alimentos, a quitosana é estudada para substituir o carvão ativado em filtros de água, com 10 vezes mais eficiência. Nessa fase do estudo, nós estamos testando diferentes formulações para chegar a esse aerogel e que esse aerogel, ele tenha as propriedades de adsorção da quitosana e tenha principalmente as propriedades mecânicas parecidas, com o carvão ativado, como por exemplo a propriedade de porosidade, que permite com que esses contaminantes ingressem nessa matriz, e sejam removidos da água. A quitosana é misturada a outras substâncias e passa por este equipamento até ficar granulada. Nós estamos gotejando uma base para que ocorra uma reação e que formem pequenos sólidos com a quitosana. Posteriormente, nós vamos secar esse material e aí sim conduzir os testes com os nossos contaminantes. Nossa intenção é utilizar a sílica como um agente que dê uma forma para ela, para que o fluxo não carregue e a gente possa colocar ela dentro de uma coluna, que é como está agora o carvão ativado. Quando os pesquisadores chegarem à fórmula ideal do aerogel de quitosana, vai ser substituído aqui, neste filtro, pelo carvão ativado. Aqui está sendo filtrado um corante amarelo, por exemplo. Mas o aerogel de quitosana poderá filtrar remédios como analgésicos e até antibióticos, metais e agrotóxicos. Neste tubo tem água com corante. Neste outro foi adicionada a quitosana. Perceba que os grânulos absorvem a cor quase por completo. Nessa primeira fase do líquido, ele já está mais clarificado, no qual embaixo ficou o adsorvente, então, com o corante absorvido junto a ele. Então, a quitosana retirou o corante. Isso, ela parte, então, para a remoção, que é a nossa ideia, então, da nossa pesquisa. A quitosana, vocês já conseguiram perceber que ela é mais eficiente que o carvão? Isso, a princípio, nos nossos primeiros ensaios, então, sim, podemos observar isso, tanto nos corantes, quanto nos demais contaminantes que estamos aplicando, como, por exemplo, nos fármacos. O objetivo é, sim, que no futuro, talvez, esse material adsorvente, possa ser aplicado no tratamento de água, seja, por exemplo, num tratamento de água de uma estação de tratamento de efluentes, ou mesmo num filtro que possa ser utilizado, por exemplo, na residência da pessoa, para que ela possa utilizar para, digamos assim, ter mais segurança na água que ela consome. Outros processos de filtragem também são testados aqui. Este, por exemplo, é por meio da eletrólise. Então a gente tem um cátodo e um anodo e eu estou fazendo passar uma corrente elétrica por esses eletrodos que vai tratar o meu esgoto, o meu efluente. A parte orgânica, ela se transforma naquela espuma branca? Isso, a gente vai ter os nossos contaminantes, os nossos poluentes sendo separados,
na forma de um lodo, de uma espuma, que fica então na parte superior, porque no cátodo a gente produz hidrogênio, e o hidrogênio então flota esse material e que é separado na parte superior do reator. Neste outro laboratório, a pesquisa é sobre a presença de antidepressivos na água e a capacidade de filtrar. Aqui a filtragem ocorre por meio de membranas como estas. São várias camadas que absorvem os medicamentos da água. A gente pretende, em primeiro, mostrar que esse equipamento, esse processo é eficiente para remoção e pode ser utilizado publicamente. E outro é realmente melhorar a qualidade das águas que nós tomamos, né? E nós descartamos também no ambiente. Os antidepressivos são preocupantes, sim, não somente para o nosso consumo, é um consumo em pequenas quantidades, mas contínuo na água, mas também para a biota, para os animais, para os crustáceos, para peixes, por exemplo, né? Então a preocupação realmente é de cunho também para os humanos, mas também para a vida aquática. Aerogel de quitosana, eletrólise, filtragem com membranas. São pesquisas que pretendem proporcionar a qualidade da água e, consequentemente, saúde para quem consome. Dos mais de 3.250.000 processos que correm aqui na Justiça Gaúcha, cerca de 93 mil estão na comarca de Passo Fundo. Essa comarca ela abrange, além de Passo Fundo, os municípios de Coxilha, Ernestina, Mato Castelhano e Pontão. Para falar sobre o trabalho do Foro da Comarca de Passo Fundo, nós estamos recebendo hoje aqui no Hora da Notícia o juiz, diretor do Foro, Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, que também é professor no curso de Direito aqui da UPF. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Olá, Thaís, fico muito Doutor feliz Dalmir, de poder retornar. A gente queria começar entendendo qual é, de fato, a situação do Foro de Passo Fundo em relação à demanda dos últimos anos. A gente está falando aí de uma demanda que não para de crescer? Sim, né? A quantidade de casos submetidos à Justiça Comum Estadual, né, ela tende sempre a crescer. E a gente tem enfrentado muitos problemas que são os problemas de infraestrutura, né? Não só... Claro que do prédio a gente melhorou um pouco a construção do segundo prédio, mas a gente tem muita carência de pessoal, tanto de juízes quanto de servidores. Então, veja bem, o quadro de aumento de casos, né? Não importa se são processos físicos ou eletrônicos, e ao mesmo tempo tu não tem estrutura humana para dar conta desta demanda. Essa é uma preocupação que tem afligido muito nós, juízes gaúchos, né? Estamos tratando aqui especificamente da Justiça Comum, da Justiça Estadual, que é aquela justiça que está mais próxima do cidadão, né? Diferentemente da Justiça Federal do Trabalho, a Justiça Comum trabalha dos casos que são mais relacionados ao dia a dia, à rotina do cidadão. É os casos de família, é o caso do crime, é o caso da infância e juventude, do consumidor, tudo isso é a Justiça Comum Estadual que cuida. Ou seja, diferente da Justiça do Trabalho, uma outra área que registra uma diminuição de um ano para cá, certamente com relação à reforma trabalhista. No caso de vocês, só aumenta. Só aumenta. Quanto mais lesões ao consumidor, mais demanda nós vamos ter. Quanto mais problemas de família, mais processos vamos ter na vara de família. Se tiver um aumento da criminalidade, vamos ter mais processos na vara criminal. Então, a tendência, sim, é que a gente tem visto um aumento, né, na quantidade de casos submetidos à Justiça Comum. Doutor Dalmir, nos próximos meses há a previsão de implantação de um sistema, de um processo eletrônico para as varas cíveis de família e sucessões. De que maneira isso traz para vocês boas perspectivas? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né, vem implantando aos poucos a ideia do processo eletrônico. Abandonar o processo físico, né, aquele que é do papel, do escrito, para começar a trabalhar com o processo virtual, com o processo eletrônico. Algumas varas aqui de Passo Fundo já têm um sistema antigo, alguns processos eletrônicos, e agora vem um sistema novo que é o chamado EPROC, que vai abarcar as varas de família, as duas varas de família e as varas cíveis. Isso vai, com certeza, melhorar muito o tempo de trâmite do processo, né? Porque muitas vezes o processo físico ele demanda que um servidor receba o processo, ele vai para a pilha, tem que fazer um documento, o juiz tem que assinar o documento, de maneira que o processo eletrônico ele rompe muito, né? Ele passa muito dessas fases e a tendência é que os processos vão tramitar com um pouco mais de rapidez. O que é uma satisfação, obviamente, para o jurisdicionado, né? Para aquele que está demandando a justiça. Quem circula pelas salas de vocês e não está na rotina do dia a dia fica de fato impressionado
complicado ainda com o volume, com pilhas imensas de processos. Há uma previsão de que com o tempo isso diminua. Sim, veja bem, um exemplo. A pessoa hoje entra com uma petição numa vara civil. Aí essa petição ela vai ser aguardar num escaninho, numa estante. E às vezes ela demora 3, 4, 5 meses para juntar no processo aquela petição. E o eletrônico é imediato. Perfeito. O eletrônico, quando tu faz o registro dele ali, a petição já está submetida ao juiz. Doutor Dalmir, certamente essa medida, o processo eletrônico, ele traz uma certa agilidade. Agora, quais seriam as outras medidas que precisam ser adotadas ou que vão ser adotadas justamente para que a justiça possa ser mais rápida? Uma justiça rápida, eficiente, de qualidade, exige servidores e juízes, né, na quantidade suficiente e necessária para atender a demanda. E isso é uma coisa que a gente vem sentindo falta. O quadro de Passo Fundo é um quadro que foi pensado para 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente teve um aumento de demanda nesses 20, 30 anos e não teve um aumento do número de cargo de servidores, de juízes. E pior do que isso, a gente tem cargos vagos, né? Tá faltando servidores, tem os cargos criados, mas não temos os servidores. Temos os cargos criados de juízes, não temos juízes, estão faltando 4 juízes hoje na comarca, né? Um déficit de 25% de quantidade de servidores. Além de o quadro estar defasado, né? Se fosse o quadro cheio para a quantidade de aumento de demanda, já não daríamos conta, a gente ainda tem a falta de servidores, que é um problema estrutural do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul, que passa por problemas de crise financeira, atinge também o Poder Judiciário, porque daí falta recurso para fazer concurso, para nomear. E a gente tem a outra questão, que além de tu ter um quadro preenchido e suficiente, a boa remuneração. Boa remuneração do servidor, a boa remuneração dos juízes, repercute, obviamente, sempre na qualidade. Bom, a gente, em meio a tantas dificuldades, quer falar de algo muito positivo. Há um envolvimento do judiciário em campanhas hoje, como campanhas do agasalho. Em breve, uma campanha será lançada, Brincar Não É Só um Direito. São bandeiras que o judiciário hoje também chama para si. Vem mais campanhas por aí, doutor Dalmir? Sim, né? Na verdade, quando a gente trabalha com a situação de conflito na sociedade, a gente tem a possibilidade de observar também o que está acontecendo nessa sociedade. Então, eu, por exemplo, como eu fui juiz da infância há muitos anos, né, e também agora estou na vara de família. Então, a gente vê muito a questão de como é que está a relação das crianças com os pais, dos filhos com os pais, né? E a gente vê que parece que está faltando um pouco mais de interação, né, um pouco mais de, justamente de proporcionar à criança o desenvolvimento por meio do brinquedo, do brincar, né? Não do brinquedo, mas do brincar, da interação do pai com a criança. Então, a gente começa a pensar, olha, temos que fazer uma campanha de estímulo aos pais para que brinquem mais com seus filhos. Que né? bacana. Que não deixem só no celular, que não deixem só, né, levem só em shopping, que é um centro de compras. É importante também, mas é o mais da brincada, a questão do quanto a criança pode se desenvolver brincando, aprender, né, e se desenvolver. Então a gente vai vendo isso e aí também começa a proporcionar isso, campanhas para a gente auxiliar a sociedade nesse sentido. Que bom. Doutor, muitíssimo obrigada. Sucesso na sua gestão aí à frente do Foro de Passo Fundo. Bem, muito obrigada. obrigado. E olha, a Câmara dos Deputados começa a votação da reforma da Previdência nesta quarta-feira. Com a conclusão da etapa de debates, na madrugada de hoje, os deputados vão tentar votar o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, que muda as regras para a aposentadoria de acordo com o regimento da Casa. Entre o primeiro e o segundo turno de votação, é necessário um intervalo de 5 sessões do plenário. Se validado pelos deputados, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser votado em 2 turnos e depende da aprovação de pelo menos 49 senadores. E você costuma comer cogumelos? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os benefícios desse consumo para a sua saúde. Nós já voltamos. Estamos de volta e são boas as previsões para o segundo semestre no Aeroporto Regional Lauro Cortes, em Passo Fundo. A razão é que a cidade vai receber mais uma companhia aérea com voos para São Paulo. A administração do aeroporto está trabalhando nos ajustes para receber a empresa Gol. O terminal de passageiros e a pista passam por melhorias. A previsão é que em agosto a empresa comece a operar voos de Passo Fundo para Guarulhos, em São Paulo.
O aeroporto Lauro Cortes já recebe diariamente voos da Azul. E com mais uma aeronave de grande porte, a pista necessita de melhorias. Para isso, a pista está sendo ampliada para dar melhor suporte de materiais para as empresas. O espaço de estacionamento das aeronaves está sendo ampliado. Para a realização desta obra, a Prefeitura está disponibilizando as máquinas. O trabalho anda em ritmo acelerado, porque a estimativa é a Gol começar a operar em Passo Fundo no dia 11 de agosto. Os dias de tempo seco e ensolarado continuam até sábado. Depois vem chuva. Veja mais na previsão para amanhã e para sexta-feira. A previsão para quinta-feira é de sol durante todo o dia em Passo Fundo com poucas nuvens. À noite o céu fica limpo. A mínima é de 10, máxima de 22 graus. A sexta-feira também será de tempo bom, com sol e pouquíssimas nuvens e não tem a menor previsão de chuva. A mínima é de 11 e a máxima não passa dos 22 graus. O programa Painel recebeu ontem à noite convidados para analisar esse primeiro semestre do ano na política, na economia e também em temas sociais. O painel tem reprise hoje às 11 da noite e uma última exibição amanhã às 10 da noite aqui pela UPF TV. Você também pode acessar o programa na página da UPF TV no Facebook ou pelo canal da UPF TV no YouTube. Dá uma olhadinha agora em um trecho da discussão de ontem à noite. Do ponto de vista fiscal, portanto, do ponto de vista das contas públicas, o governo anterior deixou uma herança desastrosa. Nos últimos anos, o que nós tivemos aí foi governos, tanto o governo federal como também vários governos estaduais, que foram inconsequentes na gestão das suas contas públicas. O resultado é o que nós temos hoje aí, que é uma verdadeira falência fiscal de muitos estados federativos e, consequentemente, da União. E o atual governo assumiu a responsabilidade de tirar o Estado dessa profunda crise fiscal. E uma das estratégias, e talvez a mais importante, significativa e simbólica, é, de fato, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para mim, não é a prioridade de um projeto de crescimento econômico e de retomada de crescimento, de geração de emprego e renda. Na verdade, a reforma da Previdência, ela é um recado ao mercado financeiro que o governo quer dar. Mas para o povo brasileiro, para aquele que gera emprego, para o empresário, para o trabalhador, a reforma prioritária seria a tributária. Mas essa o governo não aceitou fazer, não colocou na sua E essa reforma, segundo o presidente da Câmara, vai vir na sequência originada do Legislativo. Você costuma comer cogumelos? Olha, são muitas as variedades. O mais comum é o champignon Paris. Rico em proteínas e com ação antioxidante, ou seja, ele previne o envelhecimento. A nossa equipe foi até o município de Maximiliano de Almeida para conhecer uma propriedade especializada nesse cultivo. Olhando assim, nem parece algo comestível, mas é. O cogumelo é um fungo utilizado na culinária, rico em nutrientes e proteínas. Este é o champignon, ou cogumelo Paris. E este é o seu Romualdo, agricultor que cultiva os fungos. Todos os dias ele cumpre a mesma rotina, verifica a temperatura da estufa e irriga os cogumelos. Na dose certa, ele chama de serenada. Seu Romualdo cultiva 345 blocos de cogumelos em 2 estufas climatizadas. A gente adquire o composto orgânico já com fungo incubado, que vem esse material aqui, ele vem de Castro, no Paraná. A gente recebe, põe ele na prateleira, na sala, e a gente aguarda de 15 a 16 dias até formar um micélio. Que seria essa parte branca, que é um enraizamento praticamente do cogumelo. Aí depois a gente adiciona essa terra, essa turfa, que ela é enriquecida à base de cálcio e nutrição. E essa terra aqui tem uma curiosidade, né? Esse material aqui é retirado de mangue, né? Justo. É uma terra, olha só, bem... Ela é meio viscosa. E ela é, inclusive, essa terra, ela é tratada.
ela praticamente passa por um processo de pasteurização. A gente começa a fazer um rebaixamento da temperatura para induzir o micélio a produzir frutos, que seria o cogumelo. A cada período de produção, que dura 4 semanas, seu Romualdo colhe até 3.500 quilos de champignon e é preciso retirar um a um. Depois de colher, as 4 vezes em que se desenvolve, ele troca todos os blocos de material orgânico e começa tudo de novo. As prateleiras chegam a ficar assim, cheinhas. Na segunda etapa da produção, ele cozinha tudo, embala e vende. Depois de lavado e cozido, o champignon vem para as embalagens. São potes assim de plástico, um pouco maiores, e em conserva também potes menores de vidro. O que o senhor coloca aqui para fazer essa conserva? Ácido cítrico e sódio. Tudo dentro das normas. Dentro das normas, é lógico, né? E para quem o senhor vende? Para onde o senhor manda essa produção? Temos, por exemplo, hoje Piratuba, toda a rede hoteleira de Piratuba consome o champignon. A Erechim, praticamente os principais restaurantes de Erechim também, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Farroupilha, eu vendo praticamente a um pingado, mas eu estou vendendo bem. É um bom negócio, então. Dá para se dizer que é um bom negócio. No Brasil, o consumo de cogumelos ainda é baixo, em média 160 gramas por habitante ao ano. Para se ter ideia, na China, o consumo chega a 4 quilos por habitante. O cogumelo ele tem muita proteína, ele tem muitas vitaminas, né? E também ele tem propriedades antioxidantes. E tem muitas propriedades bioativas. Então, essa parte toda, os ocidentais agora estão se firmando muito nisso para fazer, então, muitas vezes até acompanhamento de tratamento de saúde. O rendimento da produção também é maior em outros países. Na Europa, como já é uma produção consolidada, o consumo é mais alto do que aqui no Brasil, eles chegam a produzir até 30 quilos de cogumelo in natura por metro quadrado de substrato. Aqui no Brasil ainda, por muitos produtores fazerem ainda em ar livre e não em estufas, em locais controlados, a nossa produção em média é de 12 a 15 quilos por metro quadrado, ou seja, ainda nós temos um grande campo, né, para se evoluir comparado com a produção da Europa. Bom para a saúde de quem consome e para a renda dos agricultores. O cultivo de cogumelos pode ser considerado uma alternativa para agregar valor às propriedades rurais. Essas foram as notícias de hoje. E olha, você pode acompanhar o conteúdo da UPF TV também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Até lá!